oficialmente aí, então sejam todos bem-vindos. Agradeço aí em nome do Senai, da empresa Lusolda e da Hyperterm, fabricante das máquinas, a presença de todos vocês aqui. E aí eu pergunto para vocês, por que nós estamos aqui? Né? Qual é o objetivo desse nosso encontro, tá certo? Esse nosso treinamento, esse nosso bate-papo? Adquirir conhecimento técnico. E aí olha que interessante, quando eu estou indo para o mercado, fazendo visitas, né? Então eu trabalho o Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste. Então eu vejo algumas situações assim, né? Então tocha plasma bastante danificada, sem aquela borrachinha, aquele anel O-ring que tem a função de não perder ar, tá? O ar por corte plasma, o gás por corte plasma, ele é fundamental. Aí eu vejo bitola de mangueira assim. Alguém usa essa mangueira na empresa? Mangueira de pneumática? Alguém usa? Mangueira assim? A mangueira azul? Não, ok. Já viram peças cortadas assim? Com bastante rebarba, escória, furo cônico? Já viram isso? Ou não? Quase nada, né? Já viram isso? E assim, ó, toda com escória, essa rebarba aqui embaixo da peça. Olha o furo como é que tá. Olha essa peça. Aqui era para ser liso, tá? Tá parecendo uma engrenagem, né? Era para ser liso aqui, ó. Já viram coisas assim? Quase nada, né? Quase nada. O plasma chanfra. Cortei com o plasma, né? A borda fica chanfrada? Fica. Furo ruim também, fazer furo. Rebarba, que gera retrabalho. Aí a gente vai entender por que acontece isso. Então vamos lá, turma, eu tenho uma pergunta para vocês. O que é corte plasma? O que é corte plasma? O que vocês responderiam? Arco elétrico? Um arco elétrico com gás? Algo que esquenta a peça e aí o gás, o ar comprimido expulsa esse material, né? Algo que aquece e aí expulsa o material, alguma coisa mais ou menos assim, é isso? Eu tenho o bico de corte, por onde vai sair o arco plasma, eu tenho o bico de corte, que no instante inicial ele é positivo, e aí eu tenho a peça de trabalho, onde eu vou colocar o alicate, né? O grampo obra ou terra, tá certo? Para que aí eu feche o circuito. Eu vou usar um gás plasma, geralmente ar comprimido, posso utilizar outros gases, conforme o processo, conforme a tocha. Mas geralmente o mais econômico é o ar comprimido. Então olha só, o eletrodo e o bico, então eles vão ficar no contato inicial. Quando eu falo eletrodo e bico, o pessoal visualiza isso no dia a dia, então esse aqui é o eletrodo, ó. Esse aqui é o eletrodo que tem a molinha, esse aqui é o bico, que tem aqui um furo, né? Tem aqui o diâmetro, tá certo? Ele tem aqui o diâmetro conforme a corrente de corte. Então, no início do processo, eles ficam assim, ó, em contato. Eles ficam em contato. Quando tem o acionamento, seja no CNC, ou seja para o corte manual, tic, tic, né? Esse acionamento, o que acontece? Ele recua. Ele recua nessa distância aqui da mola, tá? Ele recua na distância da mola. Então, olha só. Quando ele recua, eu tenho aqui uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. Essa diferença de potencial vai gerar um pequeno arco elétrico ali, um pequeno curto-circuito. O gás está fluindo, com esse curto-circuito ele vai aquecer o gás. Então ele aquece esse gás, o gás tem a propriedade de conduzir energia elétrica e aí ele expulsa isso para fora, formando o arco plasma, que aí é a luminosidade que nós temos. Bom, tudo isso que eu contei acontece em 1 segundo. Quando você bate o gatilho, já formou o arco plasma, tá certo? Então o corte plasma nada mais é do que um processo que utiliza energia elétrica e um gás para cortar materiais. Só isso. Energia elétrica, porque ele forma um arco elétrico. Esse arco elétrico, quando toca na peça, então ele vai aquecer a peça e o fluxo de ar expulsa o material. Então esse é o plasma. Processo que utiliza energia elétrica e um gás. O gás mais usual, o ar comprimido. O gás mais usual é o ar comprimido. Vocês sabem qual é a composição? Qual é a composição, turma, do ar comprimido? Quais os gases compõem o ar comprimido? Que é o ar que está na atmosfera, né? Então ele puxa o compressor, enche o pulmão do compressor e
a gente vai utilizar em vários processos. Nesse caso aqui, você vai usar para formar o arco plasma. O ar comprimido, ele tem a composição de alguns gases. 2 são principais, 2 são encontrados em maior abundância. Então, no ar comprimido, nós temos oxigênio. No ar comprimido, nós temos oxigênio. No ar comprimido também, nós temos nitrogênio. Temos o nitrogênio e outros gases que estão na atmosfera. Argônio, criptônio, CO2 e assim por diante. Esses outros gases que estão na atmosfera, eles representam 1% do total do ar comprimido. O oxigênio, ele representa 21% da composição do ar comprimido. E o nitrogênio, em maior quantidade, representa 78% do ar comprimido. Então essa é a composição quando a gente fala do ar comprimido. Eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio e outros gases da atmosfera. Tá bem? Então, o oxigênio ele vai ser muito importante para o processo de corte, porque ele vai acelerar o processo de oxidação do material. Então ele vai aquecer o material mais rápido. Se eu trabalho, por exemplo, 100% com nitrogênio, vai ser um processo mais lento. Como eu tenho oxigênio, então eu consigo ter mais velocidade. Tá bem? Então, essa é a composição do gás utilizado, do ar comprimido, tá certo? Importante que ele esteja o quê? Seco, né? Sem água e sem óleo, né? Tranquilo isso, né? Ou não? Nem sempre? Hã? Tranquilo? Muito bem, então, plasma. Processo que utiliza energia elétrica e um gás, ar comprimido, para cortar materiais. Aí nós temos... Eu tenho aplicação de corte manual, eu tenho aplicação de corte com uma tartaruga de corte, um carro motorizado, e eu posso utilizar também em um equipamento CNC. Então são algumas variações aí do processo de corte plasma. O equipamento que vocês têm, o equipamento da nossa linha de produtos, que é essa linha aqui, ó, que é a linha Power Max, então ele tem alguns diferenciais. Eu expliquei para vocês ali anterior, o processo, a física do processo, como que o processo ele é formado. A linha Power Max tem alguns diferenciais para que eu tenha um arco elétrico em melhores condições. Então, olha só, né, para um entendimento nosso bem tranquilo, então eu tenho lá ó, o eletrodo, o bico de corte, e aqui eu formo o arco plasma, como foi aquele slide anterior. Então, esse é o processo. Da linha Power Max, que é da linha Hypertherm, eu tenho aqui na lateral, esse camarada aqui é o bocal. Esse camarada aqui é o bocal, que é essa peça aqui, ó, é esse externo aqui, ó, esse bocal. Então, entre o bico e esse bocal, que é isso aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou mostrar, então aqui o bocal, removi o bocal, esse aqui é o bico de corte. Então, nessa lateral aqui do bico de corte, no interno do bocal, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui também um gás fluindo aqui, ó. Eu vou ter o gás fluindo aqui. O gás vem aqui, ó, normal para poder formar o arco elétrico. Como eu tenho esse gás fluindo aqui, ó, olha o que ele está fazendo, ó. Ele está empurrando o arco elétrico para quê? Para que ele fique mais estreito. Então ele empurra aqui o arco elétrico, ó, para que ele fique mais estreito. Então, um equipamento convencional é dessa forma. A nossa linha, olha o que vai acontecer. Como ele empurra para ficar mais estreito, então ele vai fazer isso, ó. Ele fica mais estreito. Com esse arco estreito, o que eu ganho? Quais são os benefícios? Eu vou ter melhor qualidade da borda cortada. Qualidade superior. Melhor qualidade. Melhor acabamento. Menor retrabalho do corte. A borda fica mais lisa. E com isso, como o arco está mais estreito, eu ganho o quê? Velocidade. Eu tenho uma velocidade de corte superior. Então são alguns benefícios que esse sistema traz. Além do que, esse sistema, esse bocal, né, para quem corta manualmente, ele está eletricamente isolado. Como ele está eletricamente isolado, então eu posso cortar encostando na peça de trabalho.
eu corto encostado na peça de trabalho. Ele foi feito para isso. Ele foi feito para encostar na peça de trabalho. É lógico, gente, eu vou ter alguma situação que eu vou precisar fazer um corte, não vou poder encostar aqui, vou manter a distância. Normal. Mas ele foi feito, é permitido encostar na peça e arrastar. Então isso já facilita bastante o quê? A operação de corte. Que ao invés, né, de eu cortar, posiciono aqui e cortar nesse sentido, que é o sentido de corte, quando eu tenho o maçarico, não é isso? O corte a gás, então o camarada encosta aqui e faz esse movimento. Com o plasma fica muito mais fácil. Então, em vez de eu fazer esse movimento, olha o que eu posso fazer. Muito mais fácil, muito mais prático, cansa menos. E eu vou mostrar isso para vocês na prática. Então, quem ainda não está fazendo essa operação, então é interessante levar isso para a empresa, que vai ser um grande benefício de produtividade e principalmente desgaste físico. Porque eu trabalhar controlando aqui cansa. 8 horas da manhã é uma situação, né? Depois do almoço começa a pesar, tá certo? Diferente de eu fazer esse movimento. Tá bem? Então, linha Power Max. É interessante a gente conhecer, né, alguns termos do corte. Então, o que eu tiro de material é chamado de sangria ou kerf. Sangria ou kerf. O quanto eu estou removendo de material para separar a peça. Na entrada, conforme o meu parâmetro, conforme o meu processo, ele acaba arredondando, ele faz um raio na entrada. Eu estou com uma corrente muito alta, muito elevada para aquela espessura, então ele acaba fazendo esse arredondamento. Eu tenho as linhas de corte. As linhas de corte, elas representam o quê? Se a velocidade está muito alta, muito baixa. Então, velocidade muito alta, eu acabo tendo linhas de corte mais visíveis e mais inclinada. Eu tenho algumas situações, o quê? Chanfro. Aí a gente vai entender por que forma esse chanfro. Pessoal, são detalhes simples. São detalhes simples que fazem a diferença. Pequenos ajustes, vocês vão ter um corte perfeito. Perfeito. E aí eu tenho alguns acessórios, eu tenho alguns recursos também. Então, se eu preciso remover um olhar ou remover uma peça soldada em ângulo, né, uma chapa soldada em ângulo, então numa condição normal acaba ficando muito material. Por quê? O arco elétrico ele sai para baixo. Não é isso? O arco plasma aqui, ó, ele sai para baixo. Então, se eu for cortar uma peça, eu preciso tomar o cuidado aqui de cortar essa peça, porque senão eu danifico esse lado, né? Então, eu tenho que inclinar de tal forma, acaba ficando mais material. Mas aí tem um acessório, olha só que interessante. Ele corta na lateral. Olha só. Eu tenho corte rente, reduz o retrabalho depois, tá? Eu tenho um corte rente, reduz o retrabalho, eu ganho tempo, eu ganho produtividade nessa condição. E com o plasma também, eu posso utilizar para fazer o quê? Goivagem, que é a operação de remover uma solda, remover um defeito, remover um problema, tá certo? Então, é possível utilizar também o plasma para fazer goivagem, olha só. Então, a goivagem é uma remoção superficial. Então, eu não vou vazar, eu não vou expulsar o material, eu vou tirar ele superficialmente. Então, um defeito, uma trinca, alguma falha, e eu posso fazer isso, né, de uma forma com mais energia, com mais corrente. Então essa é a goivagem a plasma. Esse é o bico de corte e esse é o bico para se fazer goivagem. Então eu tenho um diâmetro maior.
Então a goivagem, o objetivo é uma remoção superficial. Tá? Quem trabalha com solda precisa fazer goivagem. Acaba usando o quê? Eletrodos de grafite, as máquinas maiores, muito ruído, muita sujeira, né, no processo de grafitagem. Então é possível fazer com plasma também, tá certo? Fica a dica aí, que a mesma máquina que vocês têm, vai trocar o bico, vai trocar o bocal, pode utilizar o processo da mesma forma. E qual é a função dos consumíveis? Então, quando a gente fala de consumíveis, então, esses componentes, né? Quantos consumíveis tem na tocha plasma? Quem lembra? Quantos tem? Então, olha lá, ó. Como é que chama esse? Quem lembra? Difusor. Difusor de gás, né? Ou simplesmente difusor. Como é que chama esse? Eletrodo. Esse? Bico. Esse? Capa, né? E aí eu tenho o bocal. O bocal. Esse é o bocal para corte por arraste. E esse aqui é o bocal para corte com CNC, para um corte mecanizado. Tá certo? E como é que eles funcionam, né? Qual é a função de cada um deles? O difusor. O difusor, ele tem uma função muito importante, que é fazer com que o gás forme uma hélice, para que eu tenha a ignição do arco. Se o gás simplesmente passasse aqui no canal para a abertura do arco, eu não consigo abrir o arco. Não ia ser possível a ignição do arco. Então, o difusor, os furos aqui do difusor, ó, esses furinhos aqui, ó, eles são em formato de hélice, para direcionar o gás para que ele faça esse movimento, certo? Então ele tem uma função muito, muito importante. E aí, na montagem desse componente, eu preciso tomar alguns o quê? Eu preciso tomar alguns cuidados. Então, olha lá, coloquei aqui o difusor, coloquei aqui o eletrodo, coloquei aqui o bico de corte, coloquei aqui a capa, coloquei aqui o bocal, certo? E aí eu vou fixar, apertar. Quem faz isso na empresa? Aperta assim. Não fazem isso, né? Não, né? Quase não faz, né? Aperta assim. Não, eu já vi o camarada colocando uma morsa e apertando. O que acontece, turma? Essa região aqui, ó, em virtude dos furos, eu tenho uma resistência menor. Então, se eu estou comprimindo aqui, ó, apertando, né? Apertando, comprimindo, eu vou danificar os furos. Eles vão trincar. Eles ficaram deformados. Então, ele costuma fazer uma barriga assim, ó. E aí ele perde o efeito, ele perde o funcionamento. Tem um problema no corte, tem um problema na formação do arco. Então, na montagem, olha lá, ó, montar não é com a mão cheia, não. Com calma, tranquilo, olha lá, ó. 3 dedos, bateu, acabou. É suficiente. Tá, então não precisa... Me ajuda aí. Não é para fazer isso, pelo amor de Deus. Senão ele trinca, perde o efeito. Tá, então, muito cuidado aí com o difusor. Eletrodo, qual é a função do eletrodo? A ignição do arco. Então o eletrodo ele tem a função de abrir o arco elétrico. E olha que interessante, durante o processo, né, da ignição do arco, está aqui o eletrodo, está aqui o eletrodo, está aqui o eletrodo. Vocês já observaram que ele tem uma pontinha, uma ponta brilhante? Bem na pontinha dele aqui é brilhante? Bem na pontinha dele aqui é brilhante. Esse brilho aqui que tem na ponta, então tem um inserto junto ao cobre. Né? Então aqui é o eletrodo ele é de cobre. E aí eu tenho um inserto. Esse inserto, ele é de um material chamado ráfnio, que tem a função da ignição do arco. É um material que ele suporta elevadas temperaturas. Durante o processo, quando eu estou cortando, esse ráfnio, ele sai do estado sólido e ele fica líquido. Durante o corte, ele fica líquido. Então é muito importante o quê? O fluxo de ar para refrigerar esse sistema quando eu termino.
Tô cortando, ele está líquido, parei de cortar. Ele solidifica. Então é fundamental o quê? O pós-fluxo de ar, que é automático na máquina. Então eu preciso deixar que esse pós-fluxo fique até o final, tá certo? Então, esse ráfino tem a função da ignição do arco plasma. Depois disso eu tenho o bico de corte. Conforme o diâmetro do bico de corte, eu vou ter a corrente de corte. Então eu vou fazer o ajuste na máquina da corrente conforme o diâmetro. E a corrente de corte, a amperagem, vai ser conforme o quê? A espessura. Conforme a espessura da peça, conforme a espessura da chapa. Então imagine uma situação. Eu estou com 105 amperes, a minha máquina está ajustada em 105 amperes. O que eu vou fazer? Vou utilizar um bico de 105, tá certo? Bico de 105. O que vocês acham que aconteceria se utilizando o bico de 105, mas agora eu vou ajustar minha máquina para uma corrente de corte, uma amperagem menor? Eu coloquei uma amperagem de 65 amperes com bico de 105. O que vocês acham que acontece? Funciona? 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 Funciona, sim, funciona. Funciona. O que acontece com o arco plasma? O que vocês acham? Então, ó, o bico é de 105, então o diâmetro para 105 é maior. Uma corrente mais baixa. O que vocês acham? Fica bom o corte? Imagine um circuito de água, circuito hidráulico. Então eu tenho aqui a mangueira, né? O diâmetro ali interno da mangueira, 105 com 105. Então tá perfeito, eu estou usando toda a área, a água está saindo. Tem um fluxo de água. Se com a mesma mangueira eu reduzo o fluxo de água, como que essa água vai sair? Sim ou não? Paulo, você viu que eu mudei hoje porque está filmando. Tá certo? Então a água sai assim, ó. Aqui onde eu fiz. Então a água perde o fluxo. Quando perde o fluxo, voltando para o plasma, esse é o arco que eu espero. Quando perde o fluxo, vai ficar dessa forma. Posso fazer essa operação? Posso, para fazer um corte pequeno, tal, coisa rápida, uma emergência, faz. Já está montado na máquina, né? Vai, faz. Mas, o ideal, para cada faixa de corrente, utilizar o bico específico. Certo? Para cada faixa de corrente, utilizar o bico específico. Não esqueçam disso. Aí eu tenho a capa, que tem a função de fixar os componentes. E à medida que eu estou trabalhando, eu aqueço os componentes. Isso é normal, é do processo, é calor, né? Eu gero calor ali para poder cortar o material, para poder cortar a chapa. Então, à medida que eu estou cortando, trabalhando, um dia, 2 dias e assim por diante, vou trocando esses componentes, que são os que trocam mais, eu tenho uma deformação desse material. Ele vai dilatar, ele vai deformar, então ele precisa ser substituído também. Porque senão, a formação do arco plasma passa a ter o desvio. Que eu tenho ele mais para um lado do que para o outro. Ele deixa de fixar os componentes adequadamente. Então esse componente precisa ser substituído também. E aqui, esse anel, né? Esse anel aqui metálico, ele é utilizado quando eu tenho um CNC. Conforme o projeto do CNC, para que ele identifique o curto na peça, né? Se é por um modo de resistência, o modelo do CNC, então eu preciso desse anelzinho, tá certo? E aí por último, o bocal, que eu tenho um bocal tanto para o corte mecanizado, como para o corte por arraste. Então observa que ele tem aqui esses furos, ó, para distribuir aqui o gás na saída. Então é fundamental que eles estejam o quê? Sem obstrução, tá certo? Não estejam entupidos. E à medida que vai utilizando, conforme a fagulha que retorna, que é uma operação do processo, e aí eu também substituo esse material, tá certo? É fundamental ar comprimido adequado. Nós vamos falar um pouquinho mais de ar comprimido na sequência, tá certo? Utilizar os consumíveis corretos, conforme o processo, e
que eles tenham ali, né, a vida útil deles seja observado também. Paulo, ia comentar algo? Conforme a aplicação, conforme o processo, né? Então a pergunta do Paulo, e aí, quando que eu troco um, quando que eu troco o outro? Então é importante observar o desgaste deles. Então o difusor, estou lá trocando, pumba, pode trincar, ele tem um anel O-ring ali interno, pode soltar isso, passo a ter vazamento, né, do fluxo de gás. Então, geralmente o difusor eu vou trocar a cada 20 vezes, 25 vezes que eu troco o eletrodo e bico. Então, vou trocar eletrodo e bico, eu preciso trocar o difusor a cada 20, 25 vezes, conforme a aplicação, conforme a situação. A mesma coisa vai acontecer com a capa. A cada 25 vezes, 30 vezes, por quê? Ela está recebendo calor, Então, à medida que vai recebendo esse calor, ela deforma. Eu tenho variação do arco plasma. Tá certo? Eu tenho variação do arco plasma. Se eu tenho variação do arco, eu não vou ter velocidade. Eu não vou ter um arco formado de uma forma que eu consiga ter melhor qualidade. Vai chanfrar, não vou trabalhar na velocidade correta, não vai atender a minha necessidade. Tá certo? Então essa troca é conforme o trabalho de cada um, mas a estatística que nós temos, a cada 25, 30 vezes que você troca eletrodo e bico, você vai precisar trocar também esse também. E para garantir a máxima performance, utilizar o quê? Os consumíveis originais de fábrica. Então eles foram projetados para isso, as medidas são garantidas para isso, a qualidade da matéria-prima. Então essa matéria-prima que cobre, não é um cobre qualquer. Então é um cobre com componentes para que ele suporte o quê? Alta temperatura. Tá certo? Como reconhecer o consumível original? Ele sempre tem o código interno de fábrica, alguns componentes como o eletrodo, bico, bocal, ele indica qual é a faixa de corrente para você usar ele adequadamente, e eu tenho o número de fabricação do consumível, certo? Então dessa forma a gente reconhece que está utilizando um produto original de fábrica para garantir o quê? A melhor performance. Então o que a gente pode fazer para melhorar o nosso nosso processo? Né? Então, situações como essa, olha o estado disso. Como que eu vou obter performance dessa forma? Né? Como que eu vou tirar o máximo de qualidade? Ah, mas o Alusolda, quando falou que a peça fica bonita, o corte fica muito bom. Só que desse jeito não vai ficar. Não tem como. Não tem como. Certo? Então, vamos melhorar isso. Vamos entender como que a gente pode fazer para melhorar. Pessoal, observando essa figura, então é uma tartaruga de corte, então para corte motorizado, né? Então uma tartaruguinha ali, um carrinho motorizado. Vocês conseguem observar alguma coisa errada aqui? Do jeito que está ali, chegou na empresa de vocês, você olhou, preciso cortar uma chapa, né? Uma chapa reta, tal, tá tudo certo ali, vocês conseguem ver alguma coisa errada? É isso aqui? Olha só, para cortar com um CNC ou um corte mecânico, esse daqui é o bocal, aquele que tem um castelinho. Então eu preciso trabalhar com distância. Quando eu trabalho com distância, o arco fica muito o quê? Muito afastado. Eu preciso utilizar o correto. Coisa simples, mas acontece bastante. Então, troca de consumível, troca de peça. Muita atenção com isso. Muita atenção com isso. Eu trabalho com a altura, ele mais afastado, em virtude que ele já está pronto aqui, ó. Então seria esse, né? Para quê? Para garantir a altura correta. Tá certo? Então esse que é o bocal para o corte mecânico, mecanizado, ou enfim, com uma tartaruga de corte. E o ar comprimido? Essas mangueiras de pneumática. Geralmente, essas mangueiras, elas têm os diâmetros de 1/4, 5/16, tem algumas até com um diâmetro de 3/8. Qual é o diâmetro interno indicado ou correto para o plasma, pessoal? Vamos lá. O que vocês acham?
Qual é o diâmetro indicado? Depende do comprimento. Que mais? Tanto faz. Sim ou não? Tanto faz. Ou eu tenho um diâmetro mínimo que eu preciso utilizar? O ar comprimido, o ar, ele tem duas grandezas. Eu tenho pressão e eu tenho vazão. Eu tenho pressão e eu tenho vazão. Então a pressão para trabalhar com plasma, os nossos sistemas eles ajustam automático, então eu preciso mandar essa pressão para o plasma em torno de 6 a 8 bar de pressão. Aí a máquina se ajusta automaticamente. Então, pressão, essa é a primeira coisa. Segundo, eu preciso garantir uma quantidade adequada de ar. Então não é só pressão, pressão é força. Preciso de volume de ar. Para garantir esse volume de ar, conforme o equipamento, por exemplo, a máquina de 45 amperes, nossa da Hypertherm, PowerMax 45 XP, eu preciso de 180 litros por minuto. Então eu vou precisar de um compressor mínimo de 20 pés. Se eu vou para o equipamento de 100 amperes, 105 amperes ou 125, eu já vou precisar de 220, 250 litros por minuto de ar. Então eu vou precisar de um compressor de 25 pés, certo? E lógico, a empresa de vocês tem compressores maiores que acabam abastecendo toda a fábrica, etc, etc. Só que, para eu garantir essa vazão, a quantidade de ar, eu vou precisar que a mangueira tenha um diâmetro interno adequado. Senão não tem como eu entregar todo esse volume de ar. Sempre com plasma, atenção, sempre com plasma, o diâmetro da mangueira, no mínimo, meia polegada. Abaixo disso, eu não vou conseguir entregar volume de ar. Diâmetro interno. Diâmetro interno da mangueira, meia polegada. Então, hoje à tarde, amanhã, já tenho o que fazer na empresa. Dá uma verificada lá. Tá? Primeira coisa a fazer, verifiquem o diâmetro da mangueira. E aí tem que tomar cuidado, né? Olha lá, ó, tá vindo aqui a mangueira. Aí coloca um regulador de pressão ou um filtro. Aí vai colocando lá, até chegar na máquina. Cuidado! Se esse nipple aqui for de, por exemplo, 1/4, o que vai acontecer? Estrangula. Aí não adianta nada. Ah, mas eu fiz o que ele falou, coloquei lá a mangueira de meia polegada, mas eu ainda estou com problema. Cuidado com o nipple. Tá? Então a linha de ar precisa estar em condições mínimas para entregar o volume de ar esperado para o processo plasma. Tá bem? Então não esqueçam disso. Mangueira, no mínimo, diâmetro interno de meia polegada. Meia polegada. E os nipples, no mínimo 3/8. Tá? No mínimo 3/8 para eu entregar a quantidade de ar adequado. Tudo bem? Tranquilos? Vocês são bons de contagem? Contar? Contar. Vou passar um vídeo, contar. Vocês são bons? Sim ou não? Quer sentar mais perto aqui para não errar? Certeza? Ó, preciso que vocês me ajudem a contar a quantidade de abraçadeiras que vai ter nessa linha aqui, nessa mangueira. Vocês me ajudam? Presta atenção, não, piscou, perdeu, aí não pode piscar. Então presta atenção. Quantas abraçadeiras nessa linha de ar? Olha lá, ó. Pode ir? O que vocês acham? Bom, primeiro é mais caro as abraçadeiras do que a mangueira, né? Ele gastou mais a abraçadeira ali do que com a mangueira, né? Porque na verdade ele tinha pedaços menores de mangueira e ele quis aproveitar. Só que, olha quantos pontos que eu vou ter de vazamento de ar ali. Sim ou não?
E aí interno ainda ele colocou um tubinho, um caninho para poder dar o aperto ali. Olha os pontos de estrangulamento. Vazamento de ar, estrangulamento. Então, muita atenção, muita atenção. Vai faltar ar. Se falta ar, gasta mais rápido os consumíveis. Se falta ar, o arco fica irregular. O arco vai chanfrar a peça. Muita atenção. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Cliente insatisfeito. Cliente satisfeito. Estou gastando muitos consumíveis, né? Estou gastando muito essas peças aqui, ó. São os consumíveis, eletrodo e bico. Tenho que trocar todo instante. Estou muito insatisfeito, tal. Posso ver, senhor cliente? E aí eu fui fazer a visita junto com um colega, o parceiro comercial da região. Isso aconteceu na região sul do Brasil. E aí fui fazer a visita. Bom, vamos ver o que está acontecendo, né? Para a gente identificar. E aí chegando lá, vejam só o que eu observei. Eu que fiz esse vídeo. Por isso que está mais ou menos, tá? Eu que fiz esse vídeo aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o que acontece lá. Vai gastar consumível. Vai ficar ruim o corte. Vai fazer escória, porque eu não vou ter ar suficiente para expulsar o material. Não é suficiente para expulsar. Arco plasma fica irregular. Pô, estou cortando muito devagar, além de estar gastando, o cliente, né? Estou cortando muito devagar e gastando muito consumível. Sim, está faltando ar. Pessoal, coisa simples que fazem a diferença. Então a linha de ar precisa ter condições mínimas para entregar o que a máquina está pedindo. Não é nada fora do comum, é o mínimo. Eu não posso ter estrangulamento, não posso ter vazamento, tá certo? Então são coisas mínimas que acabam acontecendo. E aí o cliente, né, pô, estou sempre ocupado, não consigo, não tenho tempo. Equipamento CNC, o que compõe o equipamento CNC? Os colegas que têm mesa CNC aqui mesmo, só para eu identificar, aqui, ótimo, muito bom. Então o conjunto CNC, ele é composto da parte mecânica e a parte de automação, não é isso? Então eu tenho a mecânica e a automação. A mecânica e a automação precisa o quê? Conversar. Porque senão, eu como operador vou pedir para fazer determinada operação, a automação vai entender, vai mandar o comando para o mecânico andar, o eixo sobe e desce, e aí não vai funcionar. Então, alguns cuidados precisam ser tomados. A gente está falando de software. A gente sabe que muitas empresas, para economizar, acaba pegando software o quê? Software aberto. E aí eu não tenho todas as funções adequadas para que isso funcione. Alguns cuidados. Então vocês imaginam, esse é o conjunto que vai fazer funcionar o meu sistema CNC. Tudo vai partir da minha necessidade. Eu tenho uma peça para cortar. Então vocês imaginam aqui que eu tenho essa peça. Então essa peça, ela vem de um desenho, um software de desenho, um CAD, por exemplo, é o software que vai fazer esse desenho. Esse software de desenho, ele é enviado por um software, que é um software que tem a função, software CAM, que é um software de processo. Ele tem a função de transformar o processo em movimento, transformar o processo em operação. Então esse software CAM vai pegar essa peça e vai informar, olha, essa é a direção do corte, você começa por aqui, termina por ali, tá certo? Então esse software CAM ele vai ter essa função automática de fazer isso. E aí ele vai enviar as informações de processo para o CNC. Então o CNC vai receber o código de programação de máquina. Ó, vai para a direita primeiro. Primeiro abre o arco, depois você vai para a direita, depois para a esquerda, acelera, aumenta a velocidade e assim por diante. Então vocês observam que para fazer isso funcionar, precisa ter o quê? Interação. Tá? Precisa ter uma interação. Porque sabe o que acontece? O desenho da peça, ele precisa ser um quadrado, por exemplo, que tenha um canto vivo. Tá? O desenho da peça, ele precisa ser um quadrado, que tenha um canto vivo. Então vocês imaginam que eu preciso cortar essa peça aqui. E eu preciso ter aqui um canto vivo. Se eu não tenho uma integração entre os sistemas,
o que vai acontecer? A peça tem um formato de canto vivo. Só que quando eu mando isso para o sistema de movimentação, o que ele vai entender? Que é arredondado. Então o problema não é a ferramenta de corte, o problema é a automação. Tá? O problema é a automação. Então muita atenção com esses detalhes. Muita atenção com esses detalhes. Por quê? Esse software de processo, ele precisa conversar com o CNC. Se não tem essa conversa, alguns comandos se perdem. Porque o que tem que acontecer aqui? Ó? Eu estou vindo na velocidade, eu tenho que desacelerar para poder fazer a curva e vir novamente aqui. Se ele não entende isso, como que ele faz? Ó, faz arredondado. Então ele tem que vir, desacelera, vira e segue. Tá certo? Então, essa integração é necessária para que eu garanta a qualidade da peça cortada. E aí, o CNC ele vai comandar a rotação dos motores, esse acelera, desacelera. Esses motores, eles têm uma condição de uma relação, tá certo? De redução, porque tem uma engrenagem. Então vocês vão observar que para espessuras menores vai funcionar muito bem, para espessuras maiores não. Ao contrário também, conforme essa relação de transmissão. Então quando você vai para um CNC, alguns cuidados precisam ser tomados. E principalmente na questão do arco plasma, eu tenho um componente aqui chamado controlador de altura, ou THC. Controle de altura ou THC. Qual é a função desse controle de altura ou THC? Ele corrigir as possíveis variações da peça. Se ele não fizer isso, não manter uma altura adequada, olha o que acontece. Ó, aqui eu estou sem controle de altura. Ele está sempre na mesma altura. Olha a distância do arco. Distância do arco, distância do arco. Vocês acham que a qualidade do corte aqui vai ser a mesma? Sim ou não? Não vai. Então, turma, quando a gente fala da automação, essa turma tem que conversar. Se essa turma não estiver conversando, parte mecânica, CNC, software de processo. Por exemplo, eu vejo bastante. Eu preciso dessa peça aqui, ó, um quadrado, né? Eu preciso de uma peça aqui com formato quadrado. Então, para garantir a qualidade do corte, eu preciso abrir o arco onde? Eu abro o arco fora da peça. Então eu abro o arco fora da peça, eu faço isso, ó. Aqui é a tocha cortando. Aqui, ó, eu cruzo. Sabe o que acaba acontecendo? Acaba abrindo o arco na peça. Quando abre o arco na peça, ele dá uma mordida assim. Já viram isso ou não? Não, né? E o furo? Olha o furo. Furo. Abre fora e de preferência entra arredondado. Em raio. Quando eu termino em raio. Ficou uma mínima marca. O que eu vejo bastante na prática? Abre o arco aqui. Quando abre o arco aqui, como é que fica o furo? Fica com a mordida assim. Sim ou não? Já viram isso? Então é possível corrigir, é possível melhorar, sim. De novo, o problema não está na ferramenta, está na automação, está no software. Certo? Muita atenção com essas características aí do processo. E a altura da tocha? Qual é a altura, para o CNC, o pessoal do CNC, qual é a altura da tocha que eu devo manter? Quantos milímetros? 1 milímetro? 10 milímetros? Qual é a altura da tocha adequada? Depende da espessura. Meia polegada. Qual é a altura? 1/4, 3/8, enfim. Qual é a altura? 4 milímetros? Quanto? 3. Chapinha fina 3, 4. O que vocês acham? 5. Pouco importa.
Na formação do arco plasma, então ele começa aqui, ele tem uma área, uma região que ele é paralelo, e aí depois ele termina aqui. Então o arco plasma faz isso, isso e isso. Se ele está muito afastado da peça, com uma altura elevada, ele está pegando nessa parte aqui, que é o que mais acontece. Vai chanfrar ou não? O plasma chanfra? Chanfra em virtude da altura errada. Chanfra em virtude da altura errada. Então, qual é a altura? Checar na tabela de corte, que aí ela indica, conforme a máquina, o bico que você está utilizando, ou seja, a corrente de corte, qual é a altura que eu devo trabalhar. Certo? Então, no CNC, muita atenção quanto a isso. Muita atenção com o parâmetro altura de corte. Tá bem? Altura, 1,5. 1,5. Isso no CNC, tá? Manual não tem essa preocupação. Mas no CNC, se eu estou com a máquina de 45 amperes, 1,5, então eu tenho essa informação no manual de instruções da máquina. Se for uma 125 amperes, 125 amperes, 4,5. 4,5. Se eu estou acima disso, eu vou pegar essa parte do arco plasma, vai chanfrar. Vou perder velocidade, vou perder acabamento, tá certo? Vou perder acabamento, qualidade da borda fica ruim. Então, no CNC, eu preciso seguir a altura mínima especificada. Tudo bem, tem uma variação ali, mas nada exagerado. Né? Então, 1,5. Ah, põe 4 milímetros, está tudo bem. Não, aí vai chanfrar. Tá? Vai chanfrar. Não tem jeito, vai chanfrar. Velocidade de corte. Quando eu estou com uma velocidade muito baixa, eu tenho formação de escória. Além da falta de ar comprimido. Então, escória, duas situações. Falta de ar, velocidade baixa. Lógico, se eu pego uma chapa que ela está muito oxidada, ferrugem, está muito oxidada, então a tendência é ter uma formação maior de escórias. Se a velocidade está muito elevada, olha a linha de corte, como é que ela já fica, ó. Eu tenho uma deformação, eu tenho sulcos, aumenta a rugosidade ali, essas linhas de corte, que eu estou com uma velocidade muito alta. E aí a escória, ela ressolidifica na peça. Ela ressolidifica, fica uma escória fina, mas é mais difícil de remover. E quando eu tenho uma velocidade de corte ideal, ar comprimido na vazão correta, eu tenho praticamente livre de escória. Ou muito pouca escória. Você raspa, ela sai. Certo? Então tá aí o motivo de formação da escória. Velocidade e falta de ar. Quando a gente fala de velocidade, eu tenho impacto na tensão do arco. Então a velocidade, ela varia a tensão do arco também. Então olha só, velocidade normal, eu tenho aqui uma saída do arco plasma com uma leve inclinação, 15 a 20 graus. Esse é o esperado. Se eu estou com uma velocidade muito elevada, essa inclinação aqui, ó, ela é maior. Por isso que deforma a chapa, a peça, né, a borda cortada. E se eu estou numa velocidade mais lenta, aumenta mais essa tensão. Isso que vai fazer com que eu também tenha formação de escória. Então a velocidade de corte, ela impacta bastante. Então essa inclinação aqui, ó. Que para um corte reto, tudo bem. Então estou fazendo aqui um corte reto, né? Estou fazendo um corte reto. Olha como é que fica inclinado, ó. Normal, certo? Normal, maravilha. Duas observações. A primeira, quando a gente faz furo, fica ruim o corte, né? Fica com chanfro, né? Olha lá, ó. Essa aqui é a velocidade normal. Estou cortando assim, certo? Tudo bem? Estou fazendo corte, né? Então tá lá, estou fazendo corte. Linear. Agora eu vou fazer o furo.
Por isso que chanfra. Então, para o furo, o que eu faço? Reduz a velocidade. 20%, 30%. É físico isso. Velocidade normal, reduz a velocidade ao furo. Mais lento. Tudo bem? Furo, reduz a velocidade. Do jeito que vocês estão fazendo hoje, se está atendendo a qualidade, continua fazendo do jeito que vocês estão, tá bem? Mas se está com muita conicidade, aquele chanfro, parece que você está escariando a peça ali da usinagem, opa, reduz a velocidade do furo, 20%, vamos ver o que vai acontecer, talvez 30%. Vocês vão ver que vai melhorar muito a qualidade da borda cortada. E aí, agora a segunda observação. Esse foi para o corte mecanizado. Para quem tem a máquina cortando manualmente, então vocês imaginem que aqui é a espessura que eu estou cortando. Tá? Estou cortando aqui essa espessura. Então eu estou aqui com o arco plasma, né? Aqui a saída do arco plasma. Eu falei que ele inclina, não falei? Ele inclina, né? Não é isso? Ele inclina. Então eu estou cortando a espessura. Quando chega no final, o arco plasma está inclinado, que isso é normal dele. Então, quando chega no final, que o arco plasma está aqui, o que vai acontecer? Esse material aqui ele não remove. Se ele está inclinado, entenderam? Estou vindo aqui, ó. Estou vindo aqui. Olha lá, estou vindo. Cheguei em cima. Em cima acabou, não tem mais material. Não tem mais material, o arco para. O plasma para. E aqui embaixo? Como é que eu faço? Hã? Já viram isso? Cortando manual, a peça não cair? Né? Você está cortando manual, a peça não cai. Dá uma batidinha com a tocha, né? Não, não faz isso, senão danifica aqui. Não é martelo. Olha lá. Estou cortando. O arco está assim. Estou cortando. Cheguei aqui. Ah! Nós somos mais espertos do que o arco plasma. O que a gente faz? Se ele está inclinado, olha lá, olha o que eu vou fazer com a tocha. Dá uma inclinadinha na tocha. Só isso. Entenderam? Porque ele está aqui, né? Ó. Cheguei no final, inclinei a tocha. Aí a peça cai. Aí não precisa usar a tocha como martelo. Então essa é a dica para não usar a tocha como martelo. Tá bem? Alguém usa a tocha aqui como martelo? Não, né? Só de vez em quando. Só de vez em quando só. Muito bem. Muito bem. E aí essa questão da velocidade, a gente resolve esse problema, ó. Olha esse furo como é que tá. Olha como tá horrível esse furo. Parece que fez um furo normal e depois veio com um escariador, né? Para deixar ele para deixar ele em ângulo. Olha lá, olha como é que tá. Velocidade. E aqui, altura da tocha. Velocidade e altura. Olha isso aqui como tá horrível, ó. Olha só. CNC, tá? Aqui foi um CNC que fez isso, não foi na mão não, hein? Sei que tem muito colega operador aqui que na mão é melhor que o CNC, principalmente esse aqui, ó. Na mão vocês vão cortar melhor do que esse aqui. Qual o problema aqui? Velocidade, altura da tocha. Velocidade, altura da tocha. E o alinhamento da tocha no CNC? Essa tocha está alinhada? Então, se você olha só nessa direção, né? Parece que está. Não está. Então, eu sempre preciso observar a tocha numa máquina CNC em duas direções. Em duas direções, ó. Está lá o esquadro. Então, eu preciso nessa direção e nessa direção. Certo? Alinhamento da tocha. Duas direções com o esquadro. E o fluxo de ar? Olha lá, ó, quando falta ar, olha como o arco plasma fica. Ele fica arredondado, ó. Ele fica arredondado. Vai chanfrar ou não vai? Por isso que chanfra. Falta fluxo de ar. A pressão aqui está adequada. Pressão, força está adequada. Mas o volume de ar está inadequado. Volume de ar inadequado.
Manutenção da tocha. Eu tenho esse anel O-ring, essa borrachinha, que tem a função o quê? De vedar. O sistema tem que ter folga para poder encaixar, lógico. E aí eu tenho esse anelzinho aqui, ó. Olha lá. Tenho esse anel. Observem a tocha de vocês, independente de ser manual ou de ser mecanizada. Eu tenho esse anel O-ring. E aí, na hora de fazer a manutenção desse anel O-ring, tem um silicone. Por que esse silicone? Põe e tira, põe e tira. Pó metálico na empresa. Toda empresa tem, né? Pó metálico na empresa. Normal. Põe e tira, vai gerando pó metálico do próprio processo. Esse pó metálico ele vai impregnando aqui. Aí ele vai ressecar a borracha. Põe e tira, resseca a borracha, trinca a borracha, perde a borracha. Vai faltar ar. Se falta ar, vai chanfrar, não vou ter qualidade de corte. Então, montou o anel O-ring, a gente tem um silicone, que não é a base de petróleo. Cuidado, não pode ser silicone industrial. Se colocar silicone industrial aqui, vai estourar a tocha. Deixa como tá, pelo amor de Deus. Então, tem um silicone específico aqui. Tem um silicone específico. O pessoal da Alusolda tem isso disponível, tá certo? Tenham isso para manutenção. E aí, ó, é só uma beiradinha assim. É só uma beiradinha assim, ó. Uma beiradinha. Fiz isso, ó. Pronto. 15 dias, um mês. Perfeito. Vocês não vão ter problema com o O-ring. Então, uma beiradinha. Passou em volta. A própria montagem depois ele é até mais suave. Ele é até mais suave, ó. Ele é até mais suave. Tá certo? Coisa simples, ação simples. E nós estamos garantindo o quê? Que eu não vou ter vazamento de ar, de fluxo de ar, aumenta a vida útil dos consumíveis. Com certeza é muito, mas muito, muito mais econômico fazer essa do que trocar aqui. Tá certo? Então aqui custa muito mais do que você lubrificar a tocha. Tá certo? Então tem um silicone específico. Isso aqui é barato, gente. Isso aqui o valor é muito baixo, tá? Então dica aí para vocês levarem para a empresa essa condição. E aí, como é que funciona ali na geração do arco plasma a questão do falta de ar e água e óleo no sistema? Vamos ver como é que funciona? Olha lá, ó. O primeiro vídeo, falta de ar. Então ele abre o arco ele fica, ó, como o arco fica mais espesso aqui, ó. O arco fica mais espesso, ó. Ele abre, porque está faltando ar. Eu não tenho ar suficiente para empurrar o arco elétrico para fora. Então ele fica mais espesso, fica mais espesso a formação. Água e óleo. Olha o que acontece com água e óleo agora. O do meio. Olha lá, ó. Eu tenho um arco elétrico na lateral ali do eletrodo, ó. Danifica mais rápido. Mais calor, mais aquecimento, vai danificar mais. Água e óleo vai danificar mais rápido. Isso acontece todo mundo. Falta ar, água e óleo. Aí estoura o bico. Apaga o arco. Tenho muita umidade e eu não tenho um fluxo de ar adequado. Então, o que se espera? Olha lá, o que se espera? Olha a formação do arco. Arco único e estreito. Então vocês observam que a falta de ar e umidade, óleo, interfere na física do arco. Isso vai interferir na qualidade, desgaste excessivo dos consumíveis. Pequenos detalhes que faz o quê? Faz toda a diferença. Bico de corte. E o desgaste do bico de corte? Olha só. À medida que eu estou cortando, então eu tenho lá o eletrodo. O eletrodo ele tem lá aquela pontinha. Como é que chama aquele material lá mesmo?
Ráfino. Né? Eu tenho a pontinha ali de ráfino. Eu tenho aqui o bico de corte, né? Ó, o bico. E aqui o eletrodo. Então, numa condição inicial, o diâmetro aqui do bico, ele está perfeito. O diâmetro do bico, ele está perfeito, né? E aqui eu vou ter a ignição do arco. Então, o arco plasma, ele sai aqui. Ele sai aqui. Deixa eu fazer um ajuste técnico aqui, pronto. O bico está lá, o bico está perfeito. À medida que eu vou trabalhando, que eu vou cortando, que eu estou produzindo, à medida que eu estou produzindo, essa pontinha aqui de ráfino, ela vai desgastando, que é normal do processo. É o pneu do carro, é a tinta da caneta, vai desgastando. Então, à medida que ele vai desgastando aqui, à medida que ele vai desgastando, ele começa o quê? Aumentar o diâmetro do arco. Aí vai desgastando. Vai desgastando. Ele vai aumentando o diâmetro do arco. Então, à medida que ele aumenta o diâmetro do arco, olha lá. O bico, que ora um diâmetro perfeito, começa a ficar um bilombo. Então, dica, sempre que trocar eletrodo e bico, juntos, para um não danificar o outro. Para um não danificar o outro. Principalmente, quando eu troco o eletrodo, preciso trocar o bico. Tá certo? Preciso trocar o bico. Se eu tenho o eletrodo usado com bico novo, já vai danificar logo de cara o bico. Então, isso é uma condição de processo que acontece. Isso acontece sempre que trocar eletrodo e bico juntos, para que eu garanta a qualidade do arco plasma. Tudo bem? Tranquilos? Setup do painel da máquina. Setup do painel da máquina. Então, conforme o modelo da máquina, se é uma 65, 85, 105, 125, ele tem esse painel. Da 45 é muito mais simples o painel. Então, 65, 85, 105 e 125, no painel, eu tenho essas posições aqui. Essa primeira posição aqui do painel, vocês sabem para que serve? Quem sabe? Quem já usou? Já ouviu falar? Essa primeira posição aqui é para cortar chapa expandida ou tela. Que aí a máquina ajusta o arco plasma, que tem o arco piloto de ignição, para que ele fique constante. Quando eu for cortar aqui, eu só vou acionar o gatilho uma vez, pá, acionei o gatilho. O arco plasma ele fica aberto mais tempo. Então, com um único acionamento, eu consigo cortar esse material como se fosse uma chapa contínua aqui. Como se fosse isso. Eu consigo fazer esse corte. Se eu não tiver esse recurso, como é que eu vou fazer aqui? Abro o arco uma vez, ele apaga. Abro de novo, apaga. Abro de novo, apaga. Todas as vezes que eu vou fazendo isso, ó, todos os disparos vai desgastando o ráfino. Quanto mais disparos, mais desgaste. Às vezes eu preciso ficar fazendo furo. Ok, aí é normal, é do processo. Mas se eu tenho uma condição, seja da abertura do arco, da ignição, ou se eu tenho um recurso da máquina, é melhor utilizar, que aí eu vou salvar a vida útil do consumidor. Próximo. Aqui é a posição de corte normal. Seja para cortar manual, ou seja para cortar com CNC. Tranquilos? Normal, essa é a posição mais usada. Essa posição que a tocha está inclinada, aqui é para o modo de goivagem. Para o modo de goivagem, o que a máquina entende? Que agora eu não vou vazar o material. Agora será uma remoção superficial. Então a máquina automaticamente reduz o fluxo de ar para a goivagem. Então, além de eu trocar o bico tem um diâmetro maior, eu vou reduzir o fluxo de ar. Então essa é a posição correta. Cuidados. Estou cortando normal.
está na posição chapa expandida, vai gastar mais rápido o eletrodo. Que eu estou informando com a máquina. Deixa o arco piloto ligado direto. Vai gastar mais rápido o eletrodo. Outro. Preciso cortar. Deixo no modo goivagem. Em vez do arco plasma ter essa posição, o arco plasma vai ter esse formato. Eu só preciso remover, né? Eu preciso de um arco mais largo para remover. Aqui é corte, aqui é goivagem. Então, se eu estou cortando nessa posição, baixa qualidade do arco, vai chanfrar e eu não vou ter velocidade de corte. Vocês entendem que são pequenos detalhes, mas o quê? Diferença. Vai fazer a diferença. Muito cuidado com isso. Veja essa foto que eu tirei numa empresa que estava cortando reto. Manual, mas cortando reto. Bocal de goivagem e posição chapa expandida. Dois erros. Baixa performance, qualidade, produtividade e assim por diante. Pequenos detalhes fazem a diferença. Então, utilizar o consumível correto, setup do painel da máquina de forma correta. Esse aqui para o pessoal que tem CNC. A peça que eu preciso é essa peça que está escura aqui. Então é circular, o externo, e no meio eu tenho um passante ali quadrado. Pergunto para vocês, qual é a direção do corte? Vou para a direita, vou para a esquerda, tanto faz, tanto fez. Então aqui é a minha ferramenta, aqui é o plasma. Né? Aqui é o plasma. Vou cortar aqui. Vou para a direita, vou para a esquerda. Tanto faz. O interno, vou cortar aqui. Direita ou esquerda, tanto faz. Vocês são os programadores do CNC agora. O que fazer? Tanto faz? Ou tem uma posição? Direita, horário. Dentro do horário, fora do anti-horário. De fora no anti-horário, de dentro no horário. E aí? Ou tanto faz? Não vamos perder tempo com isso. Quando eu comecei a explicar o funcionamento do plasma, aí eu falei para vocês do difusor, né? Que tem um furo em forma de hélice. Então o arco plasma, desde quando vem o ar aqui, ó, ele vem em forma de hélice. Ele vai fazendo assim, ó, até sair lá embaixo. Então, como ele faz esse movimento em forma de hélice, tem uma parte da peça. Então tá aqui a peça, vou cortar essa peça. Pum, caiu uma de cada lado. Tem uma parte aqui que ele remove mais material. Olha lá. Essa é a peça. Vou cortar essa peça. Aqui é o plasma. Então eu vou cortar nessa direção aqui, ó. Tá? Eu estou indo nesse sentido. Então eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar. Cortei aqui a peça. Cortei a peça. Então, quando eu corto essa peça, o lado direito da direção do corte é o lado bom. No lado esquerdo, olha o que vai acontecer. Ele tira mais material. Então, do lado esquerdo é o lado ruim. Sempre o lado direito da direção do corte é o lado bom. E o esquerdo eu tenho que descartar. Aí, vamos lá. O interno, horário ou anti-horário? Anti-horário. Olha lá o interno. Aqui é a tocha plasma. Se o lado direito é bom, o interno, anti-horário. Olha o anti-horário, ó. Olha o lado direito. O lado direito é o lado bom.
Lado direito é o lado bom. Lado direito é o lado bom. Então, o lado direito do deslocamento do corte é o lado bom. Interno, anti-horário. Externo, horário. Pequenos detalhes fazem a diferença. Pequenos detalhes fazem a diferença. Verifiquem como é que está a programação do CNC de vocês. Grande parte, não é culpa de vocês, aí é conhecimento, por isso que nós estamos aqui, ele está no sentido contrário. Ou interno e externo na mesma direção. Vai chanfrar. Vai chanfrar. Vai chanfrar. Tá? Se está na direção contrária, vai chanfrar. Principalmente chapa de pequena espessura. Fica horrível o corte. Tá? Fica horrível o corte. Então, se atentem a esse detalhe. Direção do corte. Então, precisa fazer um ajuste lá na programação. Na programação. Quando for furo, anti-horário, externo, horário. Tudo bem?